No coração da Europa medieval, o sino da igreja ressoava não para chamar os fiéis à oração, mas para anunciar um espetáculo que misturava fé, política e horror. A multidão se reunia na praça principal de Nuremberg, ansiosa para assistir a um ritual de justiça que, aos olhos de hoje, beira a insanidade. No centro, uma mulher acusada de bruxaria, ninguém sabia ao certo se por vingança de vizinhos, por uma colheita ruim ou por intrigas familiares, era conduzida em correntes de ferro. Os sinos paravam, o murmúrio cessava, e todos os olhos se fixavam na figura trêmula. O carrasco levantava uma tocha e, em voz grave, lia o veredito. Em nome da fé, da lei e do imperador, esta alma será purificada pelo fogo. O que vinha a seguir era uma coreografia de dor. Primeiro, as garras de ferro aquecidas no braseiro. Depois, os gritos que cortavam a noite, enquanto pedaços de carne eram arrancados do corpo da vítima. Por fim, a pira que se erguia como altar, transformando a praça em templo de sofrimento. Um cronista do século XVI escreveu: os olhos da multidão brilhavam não de piedade, mas de excitação. Para eles, a chama não consumia apenas carne, mas o mal em si. Esse relato não era exceção. Era o reflexo de uma época em que a tortura era não apenas método, mas espetáculo. E mais do que isso, era a crença de que a dor podia curar, corrigir e até salvar. O exemplo de Nuremberg não foi isolado. Pelo contrário, ele revela a lógica profunda que permeou séculos de civilização ocidental. A convicção de que a violência não era apenas legítima, mas necessária. A tortura, em suas múltiplas formas, foi institucionalizada. Códigos jurídicos como a Constitutio Criminalis Carolina, promulgada pelo imperador Carlos V em 1532, autorizavam explicitamente o uso da tortura como instrumento legal de investigação. O princípio era claro: sem confissão não havia crime, sem dor não havia confissão. Próprio direito romano tardio já havia aberto espaço para isso. Escravos considerados propriedade podiam ser torturados para testemunhar contra seus senhores. A lógica era cruel, mas cristalina. O corpo de um escravo não lhe pertencia. Portanto, a dor que ele sofria não era dele, mas do Estado. Esse paradigma se manteve e se transformou. Na Idade Média, tribunais seculares e eclesiásticos competiam na sofisticação dos tormentos. O acusado era colocado diante de juízes e testemunhas, mas o verdadeiro árbitro era o carrasco. A dor tinha uma função simbólica: revelar a verdade escondida e, ao mesmo tempo, reafirmar o poder da autoridade. Como descreveu Michel Foucault em Vigiar e Punir, o suplício era não apenas castigo, mas também teatro político, uma encenação destinada a lembrar ao povo quem detinha o monopólio da violência. E a verdade perturbadora é esta: aquilo que hoje é visto como monstruoso não foi para eles um desvio. Foi sistema, documentado, regulamentado e até celebrado. Entre os métodos mais cruéis registrados pela história, poucos carregam tanto simbolismo quanto os que envolvem ferro e fogo. Esses elementos, além de destruírem o corpo, possuíam uma carga ritual: purificar pela chama, marcar pela lâmina, transformar o condenado em testemunha viva da autoridade. A Virgem de Ferro, talvez o mais famoso, ainda que envolto em controvérsias históricas, seja a Virgem de Ferro, uma espécie de sarcófago humano com portas cravejadas de pontas metálicas, onde o condenado era trancado em pé. Ao fechar-se a estrutura, as lâminas perfuravam lentamente a pele, evitando órgãos vitais de imediato para prolongar o sofrimento. Descrita em registros do século XVIII em Nuremberg, a Virgem tornou-se símbolo da brutalidade medieval. Embora estudiosos debatam se foi realmente usada ou se serviu como instrumento de propaganda, sua imagem atravessou séculos como metáfora. A do sadismo institucionalizado, o cavalo de madeira e o espeto. Na Península Ibérica, relatos da Inquisição mencionam o uso do chamado cavalo de madeira, uma trave afiada sobre a qual o acusado era colocado, com pesos amarrados às pernas. A pressão cortava lentamente o corpo.
Na França e na Itália, versões ainda mais insanas incluíam espetos metálicos aquecidos, introduzidos no corpo sob a justificativa de expulsar demônios. O branding da vergonha. Em várias partes da Europa, o uso do ferro em brasa tinha também função pública. Criminosos eram marcados na face com símbolos que os identificavam para sempre. Um V para ladrões, voleur. Um M para mendigos reincidentes. Um F para falsários. A marca não apenas queimava a pele, queimava o destino. Aquele que carregava o estigma jamais poderia escapar ao rótulo social. Testemunhos de horror. Um documento de 1624, conservado nos arquivos de Lisboa, narra o interrogatório de uma mulher acusada de feitiçaria. Foi-lhe aplicado ferro em brasa aos pés e às mãos até que confessasse. Disse o que lhe pediram, mas mesmo assim voltou ao tormento, pois disseram que a confissão estava incompleta. Esse testemunho revela a perversidade do sistema. A dor não buscava a verdade, mas a confirmação de um enredo já escrito pelos inquisidores. Se o ferro e o fogo foram símbolos da brutalidade medieval, a água e as cordas representaram a frieza metódica de uma justiça que sabia prolongar o sofrimento até os limites do imaginável. Diferente da chama que consumia rápido, esses métodos se destacavam pela precisão em quebrar lentamente o corpo e a mente. O waterboarding da Inquisição. Muito antes de ser denunciado como prática moderna em prisões secretas, o chamado tormento da água já era conhecido e usado pela Inquisição espanhola no século XV. Documentos preservados no Arquivo Histórico Nacional, em Madrid, descrevem o procedimento com minúcia perturbadora. O acusado era deitado sobre uma tábua, imobilizado, enquanto panos eram enfiados em sua boca. Em seguida, jarros de água eram derramados de forma contínua. A vítima engasgava, lutava para respirar, mas o pano saturado impedia qualquer alívio. O cérebro interpretava a sensação como afogamento real, mergulhando a mente num terror absoluto. Um inquisidor escreveu: "O suplício da água tem a virtude de aproximar a alma da morte, sem, contudo, concedê-la. O acusado, crendo-se afogado, prefere confessar do que seguir no tormento." A ironia cruel está no detalhe. As confissões arrancadas sob essa técnica eram depois apresentadas como espontâneas nos registros oficiais. O ordalho da água fria, na Europa do Norte séculos antes, outro ritual com água já decidia destinos. Chamava-se ordalho da água fria. O acusado era amarrado e lançado a um rio ou lago. Se afundasse, era inocente, mas muitas vezes morria afogado. Se flutuasse, era considerado culpado, pois acreditava-se que a água pura rejeitava os pecadores. Um cronista anglo-saxão registrou no século XI. Os aldeões observavam em silêncio o corpo lançado ao rio. Quando o homem boiou, todos gritaram, "Culpado!", e foi retirado apenas para ser pendurado na forca. Aqui, a tortura não estava apenas no método, mas na lógica circular que a sustentava. Qualquer resultado levava à condenação. O tormento da cordas, estrapado. Entre os suplícios mais cruéis aplicados na Europa e no Oriente, estava o estrapado, conhecido em Portugal como tormento das cordas. O acusado tinha as mãos amarradas atrás das costas e era suspenso por uma corda presa aos punhos. Ao ser erguido, os ombros deslocavam-se do encaixe. Muitas vezes pesos eram adicionados aos pés para intensificar a dor. Um relato de 1594, do inquisidor Nicolau Eymerich, descreve: "O corpo do herege se distendeu como se fosse partido ao meio. A cada queda, ouvia-se o estalo dos ossos. Conf, essou como convinha, mas já não podia mais mover os braços." O tormento da corda tinha uma função exemplar. Deformava visivelmente o corpo, deixando marcas que transformavam o acusado em símbolo vivo da autoridade. A corda da bruxa na Escócia, variações ainda mais sádicas foram aplicadas durante os julgamentos de bruxaria. As mulheres eram amarradas por cordas tão apertadas que cortavam a pele, interrompendo a circulação até que dedos e mãos começassem a necrosar. O objetivo era duplo:
provocar dor excruciante e impedir qualquer possibilidade de fuga. As confissões obtidas nessas condições eram depois usadas como provas nos famosos witch trials. Muitas vezes, os próprios vizinhos serviam de testemunhas, descrevendo como a vítima admitira ter dançado com o diabo ou envenenado o gado. Testemunho de sobreviventes, um manuscrito de 1612, conservado nos arquivos de Toledo, registra as palavras de um prisioneiro que sobreviveu ao tormento da água e das cordas. Primeiro, senti que meu peito se enchia de rios. Não havia ar, apenas a certeza de morrer. Depois, minhas costas se partiram ao som da corda. Quando voltei a abrir os olhos, já não lembrava meu nome, apenas a frase que queriam ouvir de mim. Esse relato, ainda que isolado, ecoou uma verdade universal. A tortura não buscava informações confiáveis, mas submissão. Não interessava a realidade dos fatos, mas a reafirmação de poder. O simbolismo da água e da suspensão, a escolha desses métodos não era aleatória. A água, símbolo de purificação cristã, era usada para lavar o pecado pela dor. As cordas, instrumentos de ligação, transformavam-se em ferramentas de ruptura, literalmente despedaçando corpos para demonstrar a fragilidade da carne diante da lei e da fé. Assim, a tortura deixava de ser apenas técnica, tornava-se linguagem. Uma linguagem falada não com palavras, mas com ossos quebrados, pulmões afogados e corpos pendurados. Se a água, o ferro e as cordas destruíam o corpo, em silêncio de masmorras, havia uma outra dimensão do suplício medieval e moderno que se fazia diante do povo, a humilhação pública. Era a pedagogia da vergonha, em que a dor não se limitava à carne, mas se estendia ao espírito. O objetivo não era apenas punir o condenado, mas transformá-lo em lição viva, um espelho onde cada espectador pudesse ver o que acontecia com aqueles que ousavam desafiar o poder. As máscaras da infâmia. Em diversas cidades da Europa, surgiram instrumentos grotescos conhecidos como máscaras infamantes. Fabricadas em ferro, tinham formas animalescas, cabeças de porco, focinhos de cachorro, rostos com línguas enormes e orelhas desproporcionais. O condenado era obrigado a usá-las em praça pública, desfilando entre insultos e gargalhadas. No interior da máscara, pequenas pontas de ferro eram posicionadas de modo a perfurar ou pressionar a boca e a língua. Assim, qualquer tentativa de falar transformava-se em nova tortura. Em muitos casos, as máscaras vinham acompanhadas de correntes e sinos, para que todos ouvissem de longe a aproximação do condenado. Relatos ingleses do século XVII descrevem o uso das chamadas branks, ou bridles of shame. Mulheres acusadas de fofoca, adultério ou bruxaria eram forçadas a usá-las. Uma testemunha escreveu: "Vi uma mulher arrastada pelas ruas de Newcastle com a máscara de ferro. Cada palavra que tentava proferir se convertia em sangue, e as crianças corriam atrás dela como quem persegue uma fera de feira. A dor física era apenas parte da pena. A humilhação pública destruía reputações e exilava socialmente aqueles que a sofriam. O suplício da cadeira de Judas. Outro método infame de suplício público foi a chamada cadeira de Judas. À primeira vista, parecia apenas um banco ou trono de madeira, mas sua superfície era cravejada de centenas de pontas metálicas. O condenado era amarrado e obrigado a permanecer sentado por horas ou dias. Em certas versões, fogo era aceso sob o assento, aquecendo lentamente as pontas, que penetravam cada vez mais fundo na carne. O tormento era prolongado e raramente levava à morte imediata. Servia antes para reduzir o corpo a um espetáculo de sofrimento lento diante do olhar de uma comunidade inteira. Cronistas de Florença no século XVI relatam que a cadeira de Judas era usada contra hereges e blasfemadores reincidentes. Um deles escreveu: "O povo se reunia em silêncio, o homem gritava até perder a voz. A cadeira era ao mesmo tempo trono e túmulo, lugar onde o condenado era coroado pela dor." As jaulas suspensas, outro método de humilhação pública,
foi o uso de jaulas de ferro suspensas em praças e entradas de cidades. O condenado era trancado nu, sem comida nem abrigo, e deixado à vista de todos. Ali, o corpo apodrecia lentamente, exposto ao sol, à chuva e às aves de rapina. Na França eram chamadas de cages de fer. Na Alemanha, Eisenkäfig. Em Portugal, documentos da Torre do Tombo mencionam casos em que criminosos eram pendurados em jaulas às portas de Lisboa como advertência aos viajantes. Um relato de 1573 descreve: o corpo do condenado, ainda vivo, foi posto na jaula. Os passantes cuspiram, atiraram pedras e alguns se ajoelharam para rezar. 3 dias depois, já não era homem, mas sombra, os ossos à mostra entre ferro e ferrugem. Essas jaulas não eram apenas instrumentos de suplício, eram marcos visuais do poder. Cada viajante que entrava na cidade via o destino que aguardava os desobedientes. O pelourinho, talvez o mais comum e simbólico dos instrumentos de humilhação, fosse o pelourinho, a coluna de pedra ou madeira erguida no centro das cidades portuguesas, espanholas e coloniais. Ali, os condenados eram amarrados e expostos à multidão. Açoites eram aplicados diante do povo, e muitas vezes o castigo incluía a mutilação de orelhas ou nariz. No Brasil colonial, o pelourinho ganhou significado ainda mais cruel. Era usado sobretudo contra escravizados africanos, transformando corpos negros em espetáculo de punição e dominação. Crônicas da Bahia e de Minas Gerais relatam como os senhores exibiam seus cativos açoitados para reforçar a ordem social. O pelourinho era, assim, mais do que monumento de justiça, era monumento de terror racial e social. O poder da vergonha. Esses métodos de humilhação pública revelam uma faceta ainda mais perturbadora da tortura. Não bastava infligir dor, era preciso transformá-la em espetáculo coletivo. A vergonha funcionava como extensão da pena, perseguindo o condenado mesmo após o fim do suplício físico. Se o corpo podia cicatrizar, a reputação raramente se recuperava. O condenado não era apenas castigado, era marcado como símbolo. Seu sofrimento se tornava lição visível, inscrita na memória da comunidade. Um jurista do século XVII resumiu essa lógica em uma frase cruel: o castigo que não é visto não educa. E assim, praças e mercados se tornaram palcos de horrores legitimados como justiça. Se a vergonha pública buscava humilhar, e a água ou o ferro procuravam arrancar confissões, existia um outro nível de crueldade. O suplício concebido não para interrogar, mas para aniquilar lenta e teatralmente o corpo humano. Essas práticas, registradas em diferentes culturas, revelam o ponto mais sombrio da imaginação punitiva, a transformação do corpo em espetáculo ritual, em que cada gota de sangue, cada fibra arrancada, era uma mensagem gravada para a coletividade. A empalação, o trono do horror. Entre todos os métodos, poucos evocam tanto terror quanto a empalação. Associada sobretudo ao príncipe Vlad III da Valáquia, conhecido como Vlad, o Empalador, ou Drácula histórico, essa prática consistia em introduzir uma estaca pontiaguda no corpo do condenado, geralmente pelo ânus ou pela vagina, atravessando lentamente o torso até sair pelo ombro, peito ou boca. O objetivo não era a morte imediata. A estaca era cuidadosamente lubrificada e posicionada para evitar órgãos vitais, prolongando o sofrimento por horas ou até dias. Crônicas otomanas e alemãs descrevem campos inteiros cobertos de corpos empalados, erguendo-se como uma floresta macabra diante de exércitos inimigos. Um relato otomano do século XV diz: o príncipe fez erguer 1000 estacas diante de nós. Homens, mulheres e crianças tremiam ao vento, alguns ainda vivos implorando por fim. Nunca vi terror tão absoluto no coração de soldados veteranos. A empalação tinha função dupla: punir e aterrorizar. Não era apenas morte, mas mensagem política, escrita no ar pelos corpos agonizantes. O esfolamento, a pele como limite da dor, outro suplício de brutalidade inominável, era o esfolamento,
a remoção da pele ainda em vida. Praticado desde a antiguidade, relatado entre assírios, persas e mais tarde na Idade Média europeia, o esfolamento transformava o corpo em carne viva diante da multidão. Na Babilônia, prisioneiros de guerra eram esfolados e suas peles pregadas às muralhas como advertência. Na Idade Média, falsários e traidores podiam sofrer esse destino em praças públicas. Um registro inglês do século XIV narra a execução de um servo acusado de traição. Arrancaram-lhe a pele em tiras, começando pelo rosto. Os gritos ecoaram por mais de 1 hora. Sua pele foi esticada e pregada à porta da cidade para que todos vissem. A crueldade tinha também um aspecto simbólico. Retirar a pele era retirar a identidade, desnudar a pessoa até o extremo da desumanização. A roda, o quebrar dos ossos. Entre os castigos mais comuns e temidos da Europa estava a roda de suplício, também chamada de quebra-rodas. O condenado era amarrado a uma grande roda de madeira. Em seguida, o carrasco utilizava uma barra de ferro para esmagar sistematicamente os ossos, pernas, braços, costelas. O corpo, reduzido a uma massa disforme, era deixado preso à roda, exposto ao sol e às aves. Na França, esse método foi usado até o século XVIII. Um registro de 1760 descreve a execução de um parricida em Paris. O carrasco aplicou 18 golpes de ferro. O condenado ainda respirava. Foi deixado na roda até o amanhecer, quando expirou diante de centenas de curiosos. A roda não matava apenas. Ela deformava. Transformava o corpo humano em algo irreconhecível, reforçando a mensagem de que o crime dissolvia a própria humanidade do culpado. A evisceração, o intestino como testemunha. Outro suplício extremo era a evisceração pública, praticada em diversos contextos. Na Inglaterra, aqueles condenados por alta traição eram enforcados, arrastados e esquartejados. Após ser parcialmente enforcado, o prisioneiro era aberto ainda vivo e suas entranhas queimadas diante de seus olhos. Um relato da execução de William Wallace, em 1305, descreve: o herói foi despido e pendurado. Ainda respirava quando abriram seu ventre. Viu suas próprias vísceras serem lançadas ao fogo antes que sua cabeça fosse decepada e seu corpo dividido em 4. A evisceração não era apenas punição, era espetáculo político reservado a crimes contra o Estado. O corpo traidor era destruído diante do povo e suas partes espalhadas por diferentes cidades, como um aviso eterno, o simbolismo da destruição lenta. Esses suplícios revelam um padrão profundo. Não se tratava apenas de eliminar o inimigo, mas de transformar a morte em mensagem. A lentidão era essencial. Quanto mais prolongado o sofrimento, maior o impacto sobre a memória coletiva. A empalação, a roda, o esfolamento e a evisceração não buscavam confissão ou arrependimento. Eram práticas teatrais, coreografadas como rituais de poder. Cada espectador, ao presenciar, era convidado a internalizar a lição. Este é o preço da desobediência. Se as rodas, as estacas e os ferros buscavam esmagar e desfigurar, havia uma categoria de tormentos ainda mais perturbadora. A tortura que transformava o corpo feminino e o corpo escravizado em objeto de violência sexual, humilhação e domínio absoluto. Essas práticas, muitas vezes ocultadas nos registros oficiais, foram documentadas em crônicas, cartas e processos judiciais, revelando como o poder se exercia através da violação da intimidade e da destruição da dignidade. Mulheres sob a Inquisição, a caça às bruxas, que devastou a Europa entre os séculos XV e XVII, foi também um laboratório de violência de gênero. Mulheres, acusadas de pactos com o demônio, eram submetidas a tormentos específicos que exploravam a sexualidade como campo de punição. O espeto e o exame de bruxaria. Acusadas eram despidas em público, suas peles examinadas à procura de marcas do diabo. Qualquer pinta ou cicatriz podia ser interpretada como prova de pacto demoníaco. Para confirmar espetos eram introduzidos nessas marcas. Se a mulher não gritasse, era porque o diabo a protegia.
Um manual inquisitorial de 1486, o famoso Maleus Maleficarum, recomendava: a mulher deve ser despida e examinada sem pudor, pois o corpo feminino é terreno fértil para a semente demoníaca. O exame se convertia, assim, em ritual institucionalizado de violação. O tormento do Peitwin. Algumas regiões, sobretudo na Alemanha, registram-se instrumentos como as garras de ferro para mamilos, pinças aquecidas em brasa que arrancavam parte dos seios. Era uma forma simbólica de atacar a feminilidade, a maternidade e o corpo visto como tentação. Relatos de Bamberg no século XVI descrevem mulheres queimadas após terem os seios mutilados, escravizados e a tortura do silêncio. No contexto colonial, a tortura se uniu ao racismo e ao sistema escravista, criando uma das formas mais sistemáticas de suplício. No Brasil, em Cuba, no Caribe e nos Estados Unidos, os corpos africanos escravizados eram transformados em campos de experimentação da crueldade. A máscara de ferro para escravos em engenhos do Brasil colonial, escravizados considerados rebeldes ou que tentavam comer cana no trabalho, eram forçados a usar máscaras de ferro que cobriam boca e nariz. Um viajante francês do século XVIII escreveu: vi negros com rostos cobertos de ferro, impedidos de falar e de comer. Eram reduzidos a sombras humanas, respirando apenas pelo metal enferrujado. O castigo da mão queimada. Muitos eram obrigados a colocar as mãos em brasas, como punição por pequenos delitos. A mão carbonizada tornava-se símbolo da impotência, pois sem ela não havia trabalho, nem rebelião. O estupro como arma, a tortura sexual, não era exceção, mas regra em sociedades escravocratas. Senhores utilizavam o estupro como forma de dominação, tanto para punir mulheres quanto para humilhar homens diante de suas famílias. Era um suplício físico e psicológico que perpetuava o poder pelo terror íntimo. Registros do século XIX, preservados em cartas de missionários, relatam que mulheres escravizadas eram usadas como moeda de castigo. As que tentavam fugir eram entregues aos feitores, que as marcavam não só com açoite, mas com violação, torturas dirigidas à sexualidade masculina. A violência sexual não poupava homens. Instrumentos como o quebra-testos ou o triturador de genitais aparecem em inventários de câmaras de tortura europeias. Feitos de ferro, funcionavam como morsa que esmagava lentamente os órgãos reprodutivos. Além da dor física indescritível, havia um simbolismo: destruir a virilidade, reduzir o homem à impotência, transformando-o em exemplo de submissão. Na Roma Antiga, relatos de punições a escravos rebeldes mencionam castrações públicas como forma de cortar literalmente qualquer descendência de resistência. Testemunhos de mulheres, uma carta preservada nos arquivos de Salem, 1692, registra a voz de uma prisioneira acusada de bruxaria. Arrancaram minhas roupas diante de todos, vasculharam minha pele como quem procura moedas escondidas. Não encontraram nada, mas mesmo assim espetaram minha carne até gritar. Disseram que era a prova de que o diabo me possuía. Preferi confessar um crime que não cometi, a continuar exposta como animal de feira. Outro testemunho, de uma mulher escravizada na Bahia, registrado por um viajante anônimo em 1810, diz: fui castigada por falar em minha língua. Amarraram-me nua e queimaram meu peito. Riram quando chorei, disseram que era música para o engenho. O corpo como território de poder. Esses relatos evidenciam que a tortura sexual e de gênero não buscava apenas punir delitos, buscava marcar hierarquias sociais. A mulher, reduzida a objeto de suspeita e desejo. O escravizado, transformado em propriedade viva. O homem acusado de traição, privado até da virilidade. Em todos os casos, a lógica é a mesma: usar a dor íntima como linguagem de poder. Ao ferir onde a dignidade é mais sensível, o sistema assegurava sua dominação total. A história da tortura não é apenas a história da dor. É, sobretudo, a história das contradições humanas. Como S.,
Ociedades capazes de erguer catedrais magníficas, escrever tratados de filosofia e cantar hinos de devoção ao sagrado puderam, ao mesmo tempo, transformar o sofrimento humano em espetáculo público. A resposta está na lógica paradoxal que atravessa séculos. A crença de que a violência podia ser instrumento de pureza. A Igreja e o fogo. Talvez o paradoxo mais evidente seja o da própria Igreja medieval. Instituição que pregava o amor ao próximo, a caridade e a compaixão, foi também uma das que mais institucionalizou o suplício. A Inquisição, criada no século XIII, não apenas autorizou o uso da tortura, como a regulou em manuais oficiais. O Directorium Inquisitorum, do inquisidor Nicolau Eymerich, estabelecia regras claras. O acusado não podia ser mutilado ou morto durante o interrogatório, mas tudo era permitido desde que não houvesse morte imediata. Assim, abrir feridas, deslocar membros, queimar a pele ou simular afogamento eram práticas justificadas como meios para alcançar a verdade. A contradição atinge o ápice quando lembramos que a mesma Igreja que canonizava santos e pregava penitência espiritual erguia fogueiras em praças públicas para purificar hereges. O fogo que aquecia as velas dos altares era o mesmo que consumia corpos em nome da fé. Estados de justiça, governos de crueldade, também os estados modernos se construíram sobre essa duplicidade. A França absolutista proclamava o direito divino dos reis, mas mantinha a roda de suplício como punição para crimes contra a coroa. A Inglaterra, berço da Magna Carta e das primeiras garantias jurídicas, arrastava e eviscerava traidores diante do povo até o século XVIII. Mesmo os Estados Unidos, fundados sob ideais de liberdade, mantiveram o pelourinho e os castigos corporais contra escravizados até o século XIX. A República, que escrevia em sua Constituição o direito à vida e à felicidade, permitia que seres humanos fossem açoitados em praça pública até a morte. Aqui reside o paradoxo essencial. A lei, criada para proteger, foi também a ferramenta para legitimar a crueldade. Direitos para uns, suplício para outros. Outro aspecto central desse paradoxo é a seletividade. Enquanto cidadãos livres gozavam de direitos, escravizados, mulheres e estrangeiros eram submetidos a suplícios inimagináveis. Na Escandinávia medieval, as sagas exaltavam a honra dos guerreiros vikings, mas registravam também a escravização e o abuso de mulheres capturadas em expedições. Na Roma antiga, cidadãos romanos estavam protegidos contra a tortura legal, mas escravos e estrangeiros podiam ser açoitados, crucificados ou lançados às feras. Assim, o paradoxo não era apenas moral, mas estrutural. O mesmo sistema que proclamava a dignidade humana a alguns, negava-a completamente a outros. O teatro do poder, o paradoxo, se revela ainda na própria teatralidade do suplício. A execução pública era chamada de espetáculo da justiça, mas ao olhar mais de perto, o que se encenava era o triunfo da violência sobre a vida. O povo reunido em torno da fogueira ou da roda acreditava testemunhar a vitória da lei, mas de fato assistia à transformação da dor em linguagem política. A justiça que proclamava ordem se sustentava no caos do sofrimento humano. A hipocrisia como estrutura. O paradoxo, portanto, não é acidente, é fundamento. As sociedades que mais exaltaram valores espirituais foram muitas vezes as que mais aperfeiçoaram técnicas de tortura. A hipocrisia não era contradição, mas engrenagem essencial. A fé precisava do suplício para reafirmar-se diante da dúvida. A lei precisava da dor para mostrar-se infalível. O poder precisava da humilhação para consolidar sua hierarquia. E assim, a santidade e o sangue se tornaram inseparáveis. O vento sopra pelas ruínas de antigas fortalezas, atravessa corredores de pedra onde antes se ouviam gritos, e leva consigo um sussurro, o eco de dores passadas. Cada instrumento de suplício preservado em museus, cada registro nos arquivos inquisitoriais, cada crônica que narra uma execução pública,
é prova de que a humanidade conviveu durante séculos com a ideia de que a justiça podia nascer da crueldade. A dor como memória, a tortura não foi acidente, não foi desvio. Foi norma, lei, sistema. O corpo humano, em diferentes épocas e culturas, serviu de palco para a exibição da autoridade. E mesmo quando os métodos mudaram, o princípio se manteve, o de que infligir sofrimento pode ser forma de controle. Hoje, esses suplícios parecem distantes, pertencentes a um passado medieval e bárbaro. Mas ao olhar de perto, percebemos que a lógica persiste, não em rodas e fogueiras, mas em prisões secretas, interrogatórios clandestinos, guerras travadas longe das câmeras. A tortura não desapareceu, apenas mudou de palco. O paradoxo final, o paradoxo que acompanhamos ao longo desta história, permanece vivo. Sociedades que proclamam direitos humanos, liberdade e justiça ainda convivem com práticas que violam esses princípios em silêncio. Assim como na Idade Média, onde fogueiras se erguiam em nome da fé, hoje prisões se erguem em nome da segurança. A questão que ecoa é perturbadora. Será que a humanidade realmente aprendeu com seus horrores? Ou apenas substituímos instrumentos de ferro por técnicas invisíveis, menos visíveis, mas igualmente devastadoras, o corpo como testemunha? Ao percorrermos a história da empalação, do esfolamento, da roda, da cadeira de Judas, da água, do ferro e da humilhação pública, percebemos que o corpo humano sempre foi testemunha involuntária da violência institucionalizada. Cada cicatriz preservada em ossadas medievais, cada marca registrada em documentos coloniais, cada lembrança transmitida oralmente por descendentes de escravizados, é lembrança de que a dor foi escrita como parte da ordem social. Esses corpos despedaçados no passado continuam a nos interpelar no presente, não como curiosidades macabras, mas como advertências. A última imagem. Imagine o silêncio após o espetáculo. A multidão dispersa, as chamas consumidas, o carrasco recolhendo seus instrumentos. No chão, o corpo carbonizado de uma mulher acusada de feitiçaria. No alto da colina, o príncipe observando o campo de empalados. Na praça, o escravizado ainda preso ao pelourinho. Essas imagens não pertencem apenas ao passado. Elas continuam a habitar nossa memória coletiva, lembrando que o limite entre justiça e crueldade sempre foi frágil e que a linha entre poder e barbárie ainda é tênue. A pergunta: talvez a questão que permanece seja inevitável. Se civilizações que construíram catedrais, universidades e códigos de lei se sustentaram sobre o suplício, quais horrores do presente serão vistos no futuro como nossas próprias torturas? E, sobretudo, se Bizâncio coroava escravas como imperatrizes, se Roma crucificava, se a Inquisição queimava, se o Brasil açoitou milhares em pelourinhos, que segredos ainda escondemos em nossas prisões, nossos tribunais e nossos campos de guerra? Fecha o narrativo. Assim termina este mergulho nos suplícios mais cruéis e insanos já aplicados em seres humanos. Mas a história da dor não termina aqui. Porque em cada cultura, em cada império, em cada sociedade, o poder sempre encontrou novas formas de se afirmar sobre o corpo. A pergunta que resta não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e sobre o futuro.